Fala galera do YouTube, tudo bem? Para você que está entrando aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Jonatas Velli, esse aqui é meu canal onde eu posto meus vídeos tutoriais de costura, vídeos de modelagem. Na videoaula de hoje eu vim trazer um tutorial de roupa masculina. Nós vamos aprender como confeccionar essa camiseta que eu estou usando aqui, ó. Então eu vou deixar os links aí embaixo, você acessa, vê essa pasta da modelagem. Então vamos ao passo a passo de como fazer essa camiseta. Para dar início à confecção dessa peça, nós vamos precisar da modelagem de uma camisa. Então, aí no canal já tem dois vídeos onde eu expliquei como fazer a modelagem da camisa, utilizando os gabaritos e também da forma tradicional. A modelagem é muito simples, ó. Eu fiz a modelagem, a única alteração que eu fiz foi o decote, que eu fiz ele um pouco mais larguinho, e eu vou utilizar uma pala, então por isso eu precisei cortar aquela parte ali. Eu desci apenas 3 centímetros abaixo ali, ó, da linha da cava, então, ó, a medida é essa, você mede ali 3 centímetros abaixo da linha da cava e você corta, se você quiser colocar pala. Se você não quiser colocar pala, você faz ela inteira. Então é uma coisa opcional também. É muito interessante quando a gente mistura a estampa com o tecido liso. Então eu peguei essa estampa que é bem forte mesmo, é um tecido bem estampado, e este tecido aqui é um satim. Então eu vou utilizar o satim para a parte de cima e vou utilizar satim na cor preta para a parte de baixo. Então você pode fazer em qualquer tecido que você quiser, desde que ele não seja completamente sem elastano. É bom que ele tenha um pouquinho de elastano para poder vestir melhor no corpo. Eu vou cortando todo o molde, deixando 1 centímetro de costura em volta de todo o molde. Por que eu vou deixar 1 centímetro de costura? Porque o acabamento que eu vou fazer vai ser todo em costura francesa. Isso vai depender da forma que você quer fazer o acabamento. Você pode fazer só no overlock, no zigue-zague, você faz da forma que você achar mais necessário. Porém, eu vou estar fazendo dessa forma. O primeiro passo é unir a pala da frente e pala das costas com a parte de baixo. Então, se você não sabe como que é o processo de costura francesa, a gente costura do lado certo, ó, eu vou pegar o lado certo do tecido e vou alfinetar ele bem certinho e vou prender com uma costura bem próxima, uma costura ali bem próxima àquela margem de costura. Então, é muito importante deixar a margem de costura e ir prosseguindo. Basicamente é uma peça muito simples de se fazer. Por quê? Porque é basicamente só costura reta. Então, ó, eu vou costurando em volta de toda essa pala, prendendo essa pala na parte de baixo, ó, dessa forma. Repita esse mesmo procedimento tanto na parte da frente quanto na parte das costas. A pala eu vou utilizar esse acabamento para poder ficar mais limpinho. E voltando, se você quiser fazer acabamento no overlock para poder andar mais rápido, se você quiser passar só na zigue-zague para não desfiar, você faz o acabamento que você quiser. Porém, essa forma aqui, a costura francesa, fica um acabamento assim bem limpinho porque vai ficar tudo embutido. Então, eu gosto bastante desse acabamento e eu utilizo. Depois que eu fiz aquele procedimento, eu vou agora tombar aquela parte da costura que ficou por dentro para essa parte preta. E eu vou rebater um pesponto em volta de toda essa parte. E o procedimento tem que ser feito nas duas palas, tanto na parte das costas quanto na parte da frente. Finalizando o procedimento, ó, as duas palas elas vão ficar dessa forma, ó, a parte de cima unida com a parte de baixo. Eu preparei um bolsinho aqui, ó, bem pequenininho, não precisa ser um bolso muito grande. É um bolso que tem aproximadamente, acho que 11 por 14. E eu fiz esse bolsinho e vou colocar ele ali no lado esquerdo. O bolso a gente coloca ele ali bem naquela parte onde eu estou medindo ali, do lado esquerdo. A gente não coloca do lado direito. Então é uma coisa opcional também. Se você quiser colocar o bolso, esse é o momento de alfinetar ele ali e começar a prender ele ali já na parte da frente da camisa. E vou com bastante cuidado prendendo ele, ó. Quando chega nessas beirinhas, eu abaixo a agulha, viro com bastante cuidado e vou prosseguindo. Eu rebati 2 vezes a costura, uma na medida de um pezinho e outra bem próximo à borda, para o bolso ficar bem preso, ficar bem firme. Então, eu vou prendendo ele com bastante cuidado. Depois que eu finalizei de prender o bolso, ó, o bolso vai ficar dessa forma, a parte da frente e parte das costas vai ficar assim. Eu vou unir somente um ombro pela costura francesa também. Então eu vou do lado certo, alfineto o ombro da frente com o ombro das costas e costuro o lado certo, depois eu costuro do avesso e rebato a costura para ficar assim bem, o acabamento bem bonitinho. Depois que eu fiz esse procedimento, o acabamento que eu vou fazer em volta da gola vai ser com um viés. Você pode também, se você quiser nessa parte, utilizar uma golinha com tecido que tem bastante elastano, ou você pode fazer igual eu vou fazer. Eu vou colocar um viés. Porém, você tem que lembrar de deixar essa parte aí do decote um pouco mais largo, porque esse viés ele vai tirar a elasticidade do tecido. Então,
Se você fazer muito pequenininho, não vai entrar na cabeça, tem que prestar bastante atenção. E vou prendendo todo esse viés. Depois que eu prendi o viés, eu vou pegar agora o outro ombro que ficou aberto, sem dar o acabamento ainda no viés, e vou fechar logo o outro ombro com a costura francesa também. Alfineto o lado certo com o lado certo e prossigo a costura até o final. Depois que eu costurei do lado certo sobre o lado certo, eu vou costurar agora do lado avesso na medida de um pezinho. Assim eu já consigo ir dando acabamento nessa parte do ombro. Depois que eu fiz essa parte, eu vou pegar agora aquele viés que estava solto, eu vou tombar ele para a parte de dentro e vou rebater uma costura em volta de todo o decote. Isso vai fazer com que aquele viés ele fique por dentro, dando acabamento nessa parte, e em volta de todo o decote vai ficar um acabamento assim bem limpinho, bem lisinho. Então é muito importante ir com bastante cuidado prosseguindo com essa costura em volta de todo esse decote. Ó. Nessa parte aí você vai prosseguindo até finalizar. Depois que terminar de prender toda a parte da gola, ó, ela vai ficar dessa forma, com viés por dentro, dando esse acabamento. Lembrando que essa é uma das maneiras que a gente pode estar fazendo. Depois que eu fiz esse procedimento, eu vou pegar agora a parte da manga e com essa parte toda aberta, eu gosto de pregar a manga aberta, por quê? Porque é mais fácil. Então você vai pegar a parte da manga e a gente consegue também fazer a costura francesa dessa forma. Eu vou pegar lado certo com lado certo, lá no início da manga até o final, e vou prosseguir com essa costura do lado certo, ou na medida de um pezinho. Eu alfinetei tudo antes, se você quiser você pode alinhavar toda essa parte para poder facilitar, e vou prosseguindo com a costura do lado certo. A manga está aberta e eu vou ainda costurando do lado certo. Por que eu estou fazendo assim? Porque além de eu não precisar utilizar um overlock, eu sei que muitas pessoas não têm overlock, essa é uma maneira que você pode estar fazendo e o acabamento vai ficar bem limpinho por dentro. Então, você pode utilizar overlock, pode utilizar zigue-zague e pode utilizar também essa técnica que eu estou mostrando. Depois que eu costurei do lado certo, eu vou agora do lado avesso. Ó. Aquele excesso que ficou ali, é muito bom a gente ir com a tesoura e retirar antes de costurar do lado avesso. Agora eu vou pegando e vou prosseguindo com essa costura do lado avesso, ó, na medida de um pezinho, e vou sempre ajeitando. É muito importante ir sempre ajeitando essa parte para que não fique nada amassado e a costura ela fique bem certinha. Depois que eu fiz esse procedimento, eu vou até o final e prendo com retrocesso. Agora eu vou fazer a bainha da manga, aquela bainha de baixo. O que eu fiz? Eu dobrei 2 vezes e passei o ferro. Quando a gente passa o ferro nesse tecido, ó, ele marca bastante, então não corre risco de precisar alfinetar, de nada. Ele já fica bem marcadinho e eu dobrei 2 vezes e já faço a bainha neste momento. Com a manga aberta eu já faço a bainha. Isso vai facilitar bastante e a bainha vai ficar bem bonitinha. Depois que eu finalizei a bainha, o próximo procedimento a manga ela já vai estar fixa no local. Porém, eu vou pegar aquela parte de dentro da costura que ficou sobrando, eu vou tombar ela para o lado de dentro e vou rebater um pesponto. Por que eu vou bater esse pesponto? Essa costura ela vai firmar a manga e ela vai deixar a manga mais estruturada, vai ficar aquela manga com aquela volta mais bonitinha e não vai ficar nada arrebitando. Então, com bastante cuidado, eu vou sempre abrindo essa costura e vou tombando a parte de baixo para o lado de dentro e vou prosseguindo com esse pesponto em volta de toda a cabeça da manga, do início até o final. Isso vai deixar a manga bem bonitinha, o acabamento da manga vai ficar bem bonito. Finalizado, ó, a manga ela fica dessa forma, porém ela ainda está aberta, ela já está fixa no local, porém essa lateral dela ela ainda está aberta. Também utilizando a mesma técnica da costura francesa, eu vou fechar essa parte ó, lá da manga e toda a lateral da camisa utilizando a mesma técnica. Então eu prossigo ali pela manga, chego naquela parte ali de baixo ali onde vai ficar a lateral e vou prosseguindo do lado certo a costura até o final. Depois que eu prosseguir toda essa parte, eu viro para o lado avesso, vou ajeitando e fecho toda essa lateral da camisa pela costura francesa. Finalizado, eu prendo a costura com retrocesso. Agora, para poder finalizar de vez a camiseta, eu vou pegar e vou dobrar 2 vezes a parte de baixo e vou fazer a bainha. Então, eu dobro 2 vezes, passo ela a ferro para ela ficar bem marcada e vou levar a máquina de costura. E vou prosseguindo fazendo essa bainha de aproximadamente uns 3 centímetros. Ó. E depois que finalizar a bainha, a camiseta está finalizada e é só você usar. Então, é só isso e eu vou mostrar para vocês o resultado.
Então, pessoal, esse aí foi o resultado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você está entrando aqui e ainda não é inscrito no canal, dê seu joinha, se inscreve no canal que em breve eu vou estar trazendo para vocês mais novidade. Deixe seu comentário aí embaixo também se você gostou. Deixem sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço.